Queridos, eu quero falar nessa noite, dando continuidade à nossa série de mensagens, profetizando céus abertos. Nós, sim, queridos, queremos profetizar céus abertos. E essa noite nós profetizamos céus abertos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre sonhos, sobre projetos. Recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã? Amém ou amém? Muito bem. Quero falar nessa noite sobre o tema. Olhe para o céu. O que você vê? Olha para o céu. O que é que você vê? Nós somos desafiados, queridos, a olharmos para os céus. Porque do céu vem a minha bênção, do céu vem a minha vitória. É assim que você entende também? Para mim não vem de outro lugar senão do céu. Da terra a gente não pode esperar nada. Do homem a gente não pode esperar nada. Mas de Deus sim nós podemos confiar. Amém, amados? Em Deus sim podemos confiar. E aqui nós vamos ver um texto em que há um homem de Deus, o profeta Elias, que está diante, ele sempre viveu ali, imbuído, envolvido de muitos desafios. E Deus usou muito a vida deste homem, dos homens mais ousados e mais usados por Deus na Bíblia, foi Elias. Elias é aquele homem que desafiou os profetas de Baal, de Azera, onde, você lembra perfeitamente, foi colocada no holocausto a lenha, e aí houve o desafio. Olha, Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, não é verdade? E aí o que aconteceu? Dos profetas, eles ficaram clamando, se retalhando tudo, e nada de descer fogo. Mas quando o homem de Deus fala, agora é minha vez, e vou fazer o seguinte, pode encher aqui ao lado, faça um rego aqui ao lado, valas, e encharque d'água, encham de água esse negócio aí. Ou seja, para complicar o negócio mais ainda. Se o objetivo era fogo, como é que vai queimar alguma coisa ali, estando tudo molhado com água? Não. Então, Elias complicou mais a história, mandou encharcar, mandou jogar água, e quando ele clama, o fogo cai, lambe tudo. Tamanho era o poder desse fogo. Era o fogo de Deus, era o fogo sobrenatural. Era um fogo o qual estava sendo desafiado o próprio Deus. Porque o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Amém, amados? Então havia um momento ali muito complicado na história de Israel, porque quem reinava era o rei Acabe e a sua mulher Jezabel. Uma mulher totalmente oprimida, uma mulher totalmente diabólica. E esse texto que nós vamos ler agora é imediatamente após esse grande milagre, porque havia exatamente uma seca muito grande, uma seca muito grande naquela época, mas era a mão de Deus pesando sobre aquele povo que estava, repito, sob o reino de Acabe e Jezabel. Eles estavam buscando a deuses estranhos, estavam fazendo tudo aquilo que não agradava realmente ao Senhor. E Deus falou o seguinte: olha, não haverá chuva. E realmente cessou a chuva. E isso estava trazendo uma série de problemas para o reinado de Acabe e sua mulher. A população, naquela situação, sem chuva,
precisava da chuva, que vocês sabem muito bem, a gente sempre fala isso, que a nação de Israel era basicamente a base dela na agricultura, e nada de chuva, mas repito, era a mão de Deus pesando sobre aquele povo. E aí, Acabe e Jezabel perseguiam Elias, porque Elias batia no pecado deles, falava, tudo isso é consequência do pecado, os céus são fechados por causa do pecado, não vai chover. E aí ele era chamado de perturbador de Israel. Olha o título que deram para ele, perturbador de Israel. E esse texto que nós vamos ler agora, pode abrir para mim, 1 Reis 18. 1 Reis 18. Para no verso 1, depois a gente vai avançar, só para te mostrar que o Senhor disse que não ia chover, né? Depois de um longo tempo, no terceiro ano, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Amém? Só até aí. Então, tinha cessado e Deus falou: olha, agora eu vou enviar a chuva. Chegou o tempo, 3 anos e meio se passaram, agora eu vou enviar a chuva. Pode avisar o rei Acabe, porque agora virá a chuva. E aí o texto que eu quero, que é da nossa mensagem hoje, está lá no 42, salta agora para o 42, onde está ali Elias, lá no monte, no topo do monte. E aí é o momento exatamente do sobrenatural, da bênção acontecer, da promessa lá no verso 1 se cumprir. E isso está ligado diretamente à nossa série de mensagens. Céus abertos. Os céus estavam trancados, fechados. Não havia chuva. E Deus falou para Elias: pode avisar ao rei Acabe que eu vou mandar chuva. Querido, querida, quando Deus decide abençoar, quando Deus decide fazer, quem é que pode entrar na frente? Quem é que pode impedir? Quando Deus determina a bênção, quando Deus libera a promessa da vitória, meu irmão, minha irmã, ela vai chegar, o sobrenatural vai acontecer. E eu pergunto para a igreja nessa noite: quantos têm promessa de Deus aí? Palavra de Deus para a tua vida, palavra de Deus para os teus sonhos, palavra de Deus para a tua família, para os teus alvos. Você tem promessa, meu irmão, minha irmã. Então eu digo para você, assim como Deus falou lá no verso 1, vai acontecer. Pode falar para ele que vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, toma posse dessa palavra. O momento, a hora vai chegar, Deus vai cumprir, a bênção vai se realizar. Amém, amados? Amém. E essa palavra vem sobre nós hoje, e eu quero profetizar que chegou o tempo, estamos no final do mês. Hoje, eu acho que é a última mensagem, não é isso? Quarta-feira. Quarta-feira ainda tem, quarta-feira ainda é maio, é isso? É abril ainda? É isso? Então quarta é a última. Estamos chegando no final, mas eu quero profetizar, meu irmão, minha irmã, que o Senhor é poderoso para cumprir a bênção, a vitória, ainda este mês, na minha vida e na tua vida. Você pode crer? Crer nisso? Amém ou não amém? Você precisa crer. E aqui Elias vai nos mostrar exatamente, meu irmão, minha irmã,
exatamente o que fazer, como fazer, quando a gente tem a promessa, quando os céus estão fechados, mas a gente tem a promessa, quando não aconteceu, quando está tudo confuso, quando está tudo complicado, mas ao mesmo tempo a gente tem a palavra. Pode avisar a Acabe que eu vou derramar chuva do céu. Querido, querida, está complicado, está difícil, está esquisito, está tudo amarrado, mas a palavra profética está sendo liberada hoje sobre a tua vida. Vai acontecer, vai se cumprir. Amém? E o que fazer quando a gente recebe a palavra profética? O que fazer quando a gente recebe a promessa? Elias vai nos ensinar como é que é esse negócio aí. A gente já pregou essa palavra, você conhece, mas nós vamos focar nesses detalhes. Nesses detalhes, como agir, o que fazer quando a gente tem a palavra do que Deus quer fazer. Só que a gente não tem o controle, não tem o domínio do momento, de quando. No verso 1 teve a palavra, mas quando? Meu irmão, minha irmã, eu não sei quando, mas a minha posição, a nossa posição, as nossas atitudes tem que ser atitudes de fé. Amém? De fé. Olhe comigo alguns pontos. Versículo 42 diz: Acabe foi comer e beber. Acabe foi para lá, comer, beber, foi viver a vida dele. Mas nós precisamos, queridos, quando estamos com a promessa, com a palavra, eu não sei quando, mas eu preciso me preparar para a bênção, me preparar para o milagre. Amém, amados? Isso é importante. Eu preciso também sinalizar para os céus. Eu preciso também fazer a minha parte. Tem gente que não quer fazer nada. E nós precisamos, queridos, ter atitudes que demonstrem que a gente creu naquela palavra, que a gente confiou naquela palavra, e deixar Deus agir, crer que Ele vai agir na forma dele e no tempo dele. Então Acabe foi comer e beber para lá, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Irmão, minha irmã, você quer a bênção, você quer a vitória, nada vai acontecer se não for através da oração. Tudo precisa ser gerado no mundo espiritual para depois se materializar, se cumprir no plano físico, no plano material. Você pode entender isso? Diga amém. Você precisa gerar no mundo espiritual. Você precisa conquistar no mundo espiritual a tua bênção, o teu milagre, a tua vitória. Nós somos de Deus, nós somos espirituais, nós não andamos segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito. Então nós entendemos que as coisas não acontecem por acontecer, as coisas acontecem pelo querer, pela vontade de Deus. Então as coisas só vão acontecer, primeiro, meu irmão, minha irmã, liberado no plano espiritual. As coisas não acontecem por acaso aqui na terra. Nada. A
Bíblia diz que não cai uma folha sequer, ou seja, vale para ímpio e vale para justo, vale para qualquer coisa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, sim, são da permissão de Deus, são sim da permissão de Deus, queira a gente goste ou não de algumas coisas, mas é Deus que permite e Ele tem as suas razões, Ele tem os seus motivos. Muitas delas nós sabemos que é a própria plantação do próprio homem, porque a Bíblia é uma lei universal, o que a gente planta, a gente colhe. Deus, não é que Deus esteja fazendo aquilo, uma coisa é Deus fazer, outra coisa é Deus permitir. Como vocês estão entendendo, amados? Deus não está fazendo aquilo daí, mas Deus está permitindo. Então, o mal que existe, aí as coisas ruins que acontecem, não é Deus que está fazendo, Deus está permitindo. Por algum motivo, alguma razão, Ele vai permitir. Né? Então, a gente vê que a atitude de Acabe foi uma. E Deus tinha falado com Elias para falar com Acabe que ele iria trazer a chuva. E qual foi a atitude de Acabe? Foi se regalar, relaxou. Vamos lá então. Foi comer, foi beber, foi viver a vida. Mas o profeta, o que ele fez? Ele falou: eu vou gerar isso no mundo espiritual. Amém, amados? Ele foi para a oração, ele foi para o monte, ele foi clamar, ele foi buscar ao Senhor, ele se dobra de joelhos. Amém? Ele se dobra, ele vai buscar ao Senhor. Ele foi gerar a chuva no mundo espiritual. Amém, amados? Pergunta para o teu irmão: você quer a vitória? Gera no mundo espiritual. Amém? Gera no mundo espiritual, meu irmão. Tem que gerar no mundo espiritual. Pode avançar. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Aí ele chama lá o rapaz, o servo dele, Elias. Não estava sozinho. Chama lá o servo e fala: olha, vá lá, olha na direção, olha bem alto para o céu, olha lá no fundão lá do mar, na direção do mar. Foi, olhou e disse: não estou sentindo nada, não estou vendo nada. Aí voltou: vai lá. Ele voltou: vai pela segunda vez. Nada. Vai pela terceira. Nada. Vai pela quarta. Vai pela quinta. Vai pela sexta. Quantas vezes eu vou lá? Né? Eu estava analisando e refletindo sobre essa passagem. Elias, ele era um homem ousado, intrépido, corajoso. Eu disse para você que ele enfrentou os profetas, 900 e poucos profetas de Azera e de Baal e de Azera também. Humilhou todos eles, orou, fogo caiu do céu na hora. Deus fala: vou mandar chuva agora. Estava tudo seco aí, 3 anos e pouco, mas pode falar que vai cair chuva. E aí ele vai para a oração, para buscar, para gerar no mundo espiritual. Mas ele ora uma vez e Deus não responde. Há pouco ele tinha orado e caiu do fogo do céu na hora.
Ele ora de novo e nada. Ora de novo, terceira, quarta, quinta, sexta e nada. Meu irmão, minha irmã, são alguns ensinamentos que a gente vai pegando aqui. Primeira coisa que eu aprendo, meu irmão, minha irmã, é o silêncio de Deus. Às vezes Deus fica calado, não responde nada. Diga comigo, o silêncio de Deus, mais forte, o silêncio de Deus não anula a promessa. Amém? O silêncio de Deus não anula a promessa. Você não pode desistir. A forma que Deus já atuou na tua vida não significa dizer que vai ser a mesma forma que Ele vai atuar hoje ou amanhã. Isso aconteceu nada mais, nada menos com Elias. Eu disse para você, ele orou e o fogo caiu. E todos aqueles homens foram humilhados. E o nome do Senhor Deus foi exaltado. Agora ele ora, nada acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o detalhe é, Elias continuou crendo na promessa. Prega para o teu irmão, prega para a tua irmã. Mesmo diante do silêncio de Deus, continua confiante. Amém? Mesmo diante do silêncio de Deus, continua confiante, porque os céus vão se abrir. Aleluia. Amém? Os céus vão se abrir. Então o segredo é não desistir. Mesmo diante do silêncio de Deus, o segredo é fazer o que Elias fez. 1, 2, 3, 4, 5. Aí chegou a 7ª vez. Vai lá de novo, meu filho. Pode avançar. Na 7ª vez o servo disse: olha só, Elias, uma nuvem pequenininha, tão pequena quanto a mão de um homem. Você imagina você olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho de uma mão? Isso é nuvem? Pô, isso, sei lá o que é. Uma nuvem do tamanho, que isso? É um algodãozinho que está lá parado, lá colado no céu. Na mão de um homem. Está se levantando do mar. Meu irmão, minha irmã, mesmo que não haja nenhum sinal da promessa, mesmo que haja apenas o silêncio de Deus, você não pode deixar de crer. Você tem que continuar confiante no Senhor. Em segundo, se aparecer um sinal, o menor que seja, um lampejozinho, um negocinho muito pequeno, mínimo, começa a dar glória a Deus, porque a tua vitória está chegando. Aleluia! Se tu sentir uma pequena brisazinha, sentir qualquer coisinha, começa a dar glória a Deus, porque a tua vitória vai chegar. Está perto de chegar. Diga, eu creio. Amém, querido? Amém, querido? Quando Elias, isso que Elias nos ensina. Nos ensina. Quando
os céus estão fechados e eu tenho uma promessa, eu tenho a palavra da vitória. Eu preciso compreender que o silêncio de Deus não anula a sua promessa. Eu preciso entender que é no mundo espiritual que a bênção ela é gerada. Eu preciso exatamente continuar em oração. E por mais que eu esteja ali em oração e as coisas continuem a mesma coisa, mesmo que eu esteja ali em oração e continue vendo os céus fechados, mesmo que eu continue orando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, Elias nos ensina que aquele que tem promessa, aquele que tem a palavra de Deus, aquele que tem a certeza que Deus falou, ele não deve esmorecer, ele deve continuar até receber a vitória. Quantas vezes fosse necessário, eu tenho certeza que Deus mostrou um sinal, um pequeno sinalzinho, lá na 7ª. Mas se precisasse, eu tenho certeza que Elias não ia parar de orar. A 8ª, a 9ª, quantas voltas, idas e vindas fosse necessária, ele ia mandar o servo, mas ele não ia desistir da promessa da vitória. Não desista, meu irmão, minha irmã. Elias nos ensina que mesmo que não venha a bênção, não esteja você, querido, querida, vendo a bênção, vendo o milagre, que continue o ensurdecedor silêncio de Deus, a vitória vai chegar. Para Elias chegou na 7ª. Na 7ª o garoto voltou e falou: eu vejo. Mas Elias, aí é por minha conta e risco, tá? O servo deve ter falado o seguinte: Elias, olha só, eu até vi agora alguma coisa. Eu vou falar aqui só para não te desanimar muito, né? Porque já fui 6 vezes, essa é a 7ª. E eu estou vendo sim, agora eu vi até alguma coisinha. Eu vou falar para te animar um pouquinho, tá? Mas, pô, cara, não é nada. A gente está esperando o quê? A gente está esperando uma chuva. Chuva! E não pode ser uma chuva qualquer, porque são mais de 3 anos sem chuva. Tem que vir chuva boa para regar essa terra aqui. Mas, pô, cara, Elias, eu lamento em dizer, mas não é nada. Eu vou só para, sabe, te alegrar um pouquinho. Dessa vez, eu botei até um binóculo para ver melhor, e eu vi uma pequena nuvem do tamanho de uma mão. Não é da mão, assim, figuradamente, a mão de Deus, ó. Ali, ó. Não. Da mão de um homem, pequenininha. Ela estava subindo assim no mar, no céu. Cara, foi a única coisa que eu vi. Você me desculpa, tá? Isso não está no texto, não. Eu estou aqui conjecturando. Imagino que o servo devia ter falado assim: cara, não vou te desanimar, mas a única coisa agora que eu vi foi essa. Mas, meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: nós não podemos desprezar as coisas pequenas. Amém? Prega isso para o teu irmão, ensina isso para ele e para ela. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas, as coisas humildes. Não despreze. A gente já viu muitos relatos, até de cantores no mundo, que falam o quê? Com certeza você já viu. Olha, eu cantei numa boate, eu cantei num clube, e fiz
propaganda para todo mundo, só foi minha mãe me assistir. Só foi 2 amigos. Só vieram 2 amigos. Eu lá só uma meia dúzia. Eu investi não sei quanto. Só vieram uma meia dúzia. Não é isso? Quantos que a gente já ouviu relatos desse tipo? Né? E aí hoje, uma açuridade. Não despreze o início das coisas, aquilo que começou pequeno. Ah, pastor, Deus me deu uma visão, Deus me deu um chamado. Te deu uma visão? Te deu um chamado? Se Ele te deu uma visão, se Ele te deu um chamado, vai acontecer, vai se cumprir. O que você tem que fazer? Essa palavra está nos ensinando hoje. O que você tem que fazer? Elias está nos dando exemplo de como tem que ser feito. Amém? Ele foi para orar, ele persistiu na oração e ele foi insistindo até se cumprir. Mesmo quando o garoto falou, olha, não é grande coisa não, mas aquilo ali era o suficiente. Era o sinal que ele precisava, que Deus já iria mudar aquele quadro, iria mudar aquela situação. Posso ouvir um amém, amados? Então, se você tem, repito, um propósito, um chamado, uma visão que Deus te deu, mesmo diante do silêncio, mesmo diante ainda das circunstâncias ao teu redor, seca, terra seca, nada de novo acontecendo, tudo a mesma coisa ou até pior. Continua aqui, continua fazendo. Mas, pastor, ninguém compreende o meu chamado. Coitadinho. Coitadinho. Pastor, mas só tem eu para fazer. Ninguém quer me apoiar, não tem apoio. É? Coitadinho. Coitadinho. Então, não dá para mim. Ué, mas Deus não falou contigo? Não é promessa de Deus para a tua vida? Se Ele prometeu, vai se cumprir. Se vira, embora o Senhor faz acontecer. Não deixa Deus cumprir no tempo e na hora dele. Amém, amados? Deus vai falar para ele, e esse cara aí também, lá no final, quando ele vai fugir de Jezabel, ele está lá escondidinho na caverna, né? Escondidinho. Olha só, estou aqui, eu fugi. Ele enfrentou uma porção de homens lá, enfrentou todo mundo e fugiu da ameaça de morte de Jezabel, de uma mulher. Aí ele está lá escondidinho, e aí Deus olha e fala, vem cá, o que você está fazendo aí, cara? Escondido. Aí ele vira e fala, não, é porque eu estou sendo perseguido, está querendo me matar de tudo, só sobrou eu. Tipo assim, coitadinho de mim. Eu sou a última Coca-Cola do deserto, eu sou bonzão. Aí Deus olha para ele, sabe o que Deus faz? Olha só, meu irmão, sai daí. Irmão não, né, meu filho? Ó, meu filho, sai daí dessa caverna, sai daí, vai, encontra lá Eliseu e unge ele no teu lugar. Para de
mimimi. A obra que eu tenho ainda não acabou. Você tem que completar o que eu te chamei para você fazer. Deus não passa a mão na cabecinha dele, não. Deus dá uma escovada nele e fala: você ainda tem que passar o bastão, o teu chamado para ele. Amém, irmãos? É assim. Então, a gente vê o quê? Que Elias, ele olha para cá, vê aquela palavra do servo, da pequena nuvem, e ele faz o quê? Ele manda, ele fala com Acabe o seguinte: Acabe, na sétima ida, ele fala: Acabe, cara, prepara os cavalos aí, prepara a charrete, prepara tudo, meu irmão, olha, e sai voado, mete o pé, vai embora, acelera o que você puder mais rápido, porque vem chuva. E olha, vem chuva forte, vem chuva pesada. Olha o 45. Enquanto isso, onde ele estava falando ali, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Alguém pode dar glória a Deus? Querido, querida, ele viu só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas quando ele viu aquilo ali, foi um sinal. Então prega para a pessoa que está ao teu lado, diga: fique ligado quando os sinais de Deus. Ele vai te dar, ele vai te apresentar os sinais. Se entrar no teu espírito, meu irmão, minha irmã, se entrou no teu espírito essa palavra, que ainda antes de virar esse mês, a bênção vai chegar na tua vida, ela vai chegar na tua vida. É um sinal. Eu senti no teu espírito, eu senti aquecer a minha alma, queimou dentro de mim. Isso é um sinal. É uma pequena nuvem, é do tamanho da mão do homem. Eu já vou glorificar o Senhor. Elias recebeu aquela visão daquele servo que falou para Acabe. É interessante isso, né, queridos? Quando ele ouve aquele garoto falar para ele: olha só, cara, eu só vi uma pequena nuvem, mas era o sinal que Elias precisava para a revelação que a glória de Deus já iria se manifestar, que a palavra do verso 1 já iria se cumprir. Amém? Quando ele ouve aquilo, pequenininho ainda, por isso que eu digo para você: não despreze as pequenas coisas, não despreze aquilo que começou pequeno. Eu tenho muita dúvida daquilo que começa muito espalhafatoso, muito grande. Quando começa muito grande, muito espalhafatoso, né? Muito barulho, é muita espuma, tende a declinar. Mas quando começa pouco, o mundo começou só com 10 pessoas, aí foi aumentando, 20, 30, 40, né? Aí a igreja começou, né? Tudo tem que começar pequeno. É bom pequeno, porque tu está fincando estacas, você está aprofundando as sapatas. Amém, irmãos? Quando começa grande demais as coisas é complicado. Para cair é muito rápido. Mas quando há trabalho, consistência, vai avançando. Amém? Com a continuidade, com o compromisso, com o envolvimento, as coisas vão avançando e vão avançando. Então não despreze as coisas pequenas, porque das coisas pequenas surgirão os milagres, as coisas maiores. Não foi assim? O que vocês têm aí? Não tem quase nada, só tem um garoto ali com um pouquinho de pão e peixe. Então traz esse pouquinho aí, traz só esses pães e esses peixes que tem aí, vem cá, traz para mim.
daquele pouquinho, uma multidão foi alimentada. O que você tem aí, minha senhora? Profeta aí. O que você tem? Falando para a viúva. Só tem um bocado lá de azeite. Traz esse bocado de azeite aí. Não parou de jorrar. Encheu tudo. Sobrou. E ainda deu para vender. Não estou entendendo. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. É o menor grão de todos. Mas é pequenininho, mas é o suficiente. Se tiver fé do tamanho disso aí, pode dizer para o monte, erga-te e lança-te ao mar, o que vai acontecer. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas humildes. Então diga para a pessoa que está do outro lado, cuidado, porque você não sabe com quem você está falando. Não sabe. Porque hoje eu sou uma coisa, mas amanhã você não sabe com quem você está falando. Posso ouvir um amém, irmãos? Diga glória a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, o que você aprende aqui, de que nós podemos aprender com Elias? Quando você vê um sinal, você tem que se preparar para a bênção. E essa mensagem é a mensagem que você precisava ouvir. Essa mensagem é a mensagem que vai desatar algo no mundo espiritual nesta noite e vai gerar uma pequena nuvem que vai subir do mar e vai chegar e tocar nos céus, e a bênção vai se realizar na tua vida. Essa mensagem é o Efatá, é o hábito de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje. Quantos podem crer? Diga glória a Deus. Diga eu creio. Aleluia. Prepare o carro, Acabe, quanto mais rápido possível. Vá rápido, porque vem chuva forte. E assim, meu irmão, minha irmã, quando ele libera a palavra, quando ele diz que vai acontecer, não estava acontecendo ainda. Quando o servo chama ele e fala, eu vi, meio que falando, mas meio que decepcionado, mas cara, era só uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, não era nada. Elias, quando ouviu aquilo, falou, uau, era isso que eu precisava ouvir. Acabe, é agora. Cara, vai rápido, e parei os carros, arruma tudo e sai, mas sai muito rápido, o mais rápido que você puder. E Acabe olhando para o céu, cara, um sol ferrado, não mudou nada. Esse cara é louco, louco. Vai logo, rapaz, vai, mas mete o pé rápido, porque senão não vai dar tempo de você chegar. Diga para Deus, isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Oh, meu Pai, eu preciso dessa fé. Você precisa dessa fé? Elias nos ensina a ter essa ousadia, a ter essa fé. Amém? É isso que nós precisamos, essa fé. Porque quando ele ouve sobre a mão ali de um homem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, entra na alma dele, no coração dele. Aí ele libera a palavra, libera, já está
comissão. Já começou. Meu irmão, começa a ventania. A palavra dele, a fé dele, entenda isso, desata. Eu disse para você que essa palavra hoje é a palavra que é a pequena nuvem. E ela está sendo mostrada para mim e para você nessa noite. Compreende? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual vai ser a tua atitude quando for mostrado para você a pequena nuvem, do tamanho da mão do homem? Você tem que começar o teu coração, a tua vida, entrar em ebulição, aquela água fervendo, sabe? Entrar em ebulição, em êxtase, e tu ficar eufórico, eufórica, e dar glória a Deus, e se preparar para a chuva, se preparar para a bênção. Diga para o teu irmão, diga para a tua irmã, abra a tua boca hoje e profetiza. Abra a tua boca hoje e profetiza. Abra a tua boca hoje e profetiza, porque os céus vão se abrir e chuvas de bênção cairão sobre a nossa igreja, sobre a tua vida nessa noite. Quantos podem crer? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Abacuque capítulo 2, verso 3. Aleluia. Pois a visão aguarda um tempo designado. A promessa tem um tempo determinado, designado. Amém, amados? Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente, diga comigo, certamente virá e não se atrasará. Quantos podem crer? Amém? Meu irmão, minha irmã, céus estão fechados, só silêncio. Já passou uma ida lá, a segunda, já passou um mês, nada, o segundo mês, nada, já passou o primeiro ano, nada, o segundo ano, nada. Eu não sei qual é esse tempo aí. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não tardará, vai se cumprir, não vai falhar. Creia, gere no mundo espiritual, continue insistindo. Quando você vê o mínimo sinal, se prepare, porque vai ser rápido. Se prepare, porque virá e não vai tardar.